Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, a nossa Meimei Gravatá, com renovada alegria e desde já agradecendo a presença de todos, a quem desejo um bom dia. Que nesta manhã, ainda no período invernal, possamos aquecer a alma com as palavras de nosso Mestre Jesus, modelo e guia para o nosso existir terreno. Existir esse que deve ser pautado no Evangelho de amor e libertação deixado por este amado Mestre. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema Exemplos que transformam o homem em um rei atemporal. A benfeitora Glorinha manda-lhes dizer o seguinte: quando Kardec arguiu os bons espíritos acerca de um modelo e guia para a humanidade, recebeu como resposta: vede Jesus. A resposta indica-nos o exemplo a seguir, pois cultivando as virtudes crísticas, por certo, chegaremos a ser um rei atemporal. Permitam-me que, inicialmente, lhes proponha decodificarmos o título dessa reflexão. Confesso e concordo que pode parecer estranho esse título, mas se entendermos o significado de cada palavra que compõe este título, por certo descobriremos o objetivo final da reflexão. Exemplo ou bom exemplo é tudo que pode ou deve ser imitado. Todo bom exemplo é um modelo. Transformar. Verbo que significa tomar uma nova feição ou caráter. Rei é aquele que detém suprema autoridade e poder diante de uma população. E atemporal é tudo aquilo que está fora do domínio do tempo. Bom, a partir dessa decodificação, podemos concluir que todo aquele que cultiva as virtudes crísticas na sua existência terrena transforma-se para melhor e deve tornar-se alguém cuja vida é um perene testemunho do cumprimento do Evangelho de Jesus, independentemente do tempo que esteja vivendo. E aqui vale recordar o benfeitor Emmanuel, no capítulo 31 da obra Palavras de Vida Eterna, quando o benfeitor de Chico Xavier afirma: a sementeira do bom exemplo
é a mais duradoura plantação no solo da alma. Olha que maravilha essa frase do Emmanuel. Tem tudo a ver com o nosso tema. A sementeira do bom exemplo. Ou seja, aquela plantação de bondade, de carinho, de amor, de respeito, de tolerância, de prudência, de sabedoria, de calma, de perseverança, que todos nós devemos exemplificar. E quando nós conseguimos construir uma sementeira dessa natureza, seguramente que a nossa alma fica enriquecida. E estas virtudes, que eu denomino crísticas, devem ser duradouras em nossa alma, que nada mais é do que o espírito encarnado. É fato que bons exemplos são virtudes. E aí eu valho-me do pensamento de Tomás de Kempis, no capítulo 1 da obra Imitação de Cristo, obra que eu recomendo a leitura, porque é simplesmente maravilhosa. Tomás de Kempis diz assim: quem quiser compreender e saborear plenamente as palavras de Cristo, é-lhe preciso que procure conformar à dele, do Cristo, toda a sua vida. Olha que interessante. Então você gostaria de compreender, de saborear, de praticar, de vivenciar plenamente as palavras ensinadas por Jesus na sua passagem terrena e que constituem o seu evangelho de amor e libertação. Então, se você desejar isso, Tomás de Kempis diz que a gente deve conformar a nossa vida à vida dele, ou seja, precisamos ser uma imitação de Cristo, que é o título da obra. Ou seja, se Jesus é nosso modelo e guia, tal como responderam os espíritos quando Kardec perguntou, nós devemos ajustar a nossa vivência a Ele, a Jesus. E ajustar a nossa vivência é conformar nossos pensamentos, nossas palavras, nossas condutas ao seu Evangelho. Ou seja, nós precisamos fazer uma adequação do nosso vivenciar ao Evangelho de Jesus. E nesse aspecto, existe um esquema lógico e necessário para que a gente possa realizar esse ajustamento de conduta. A primeira coisa que se propõe é elevar o nosso sentir, observando os fatos, as pessoas, as circunstâncias, com sentimentos elevados de grandeza moral, sem nenhuma forma de censura ou de crítica, e colocando um pensamento a todo instante em nossa mente, um pensamento que diz: e se eu estivesse no lugar dele ou no lugar dela? Para que efetivamente a gente possa elevar este nosso sentir. O segundo elemento essencial nesse esquema de ajustamento da nossa vida à vida de Jesus, aos ensinamentos, melhor dizendo, de Jesus, é o da compreensão. Agora eu lhe pergunto, o que você compreende, ou melhor, o que você entende por compreender? Compreender é entender intelectualmente?
Sim, mas não somente isso. Se eu disser que compreender é entender intelectualmente, eu estou dando uma resposta parcial. Porque compreender é verdadeiramente atribuir significado ao que se ouve ou se observa, percebendo no outro e nas circunstâncias seus valores e suas limitações, especialmente no outro. Foi por pura compreensão que Jesus, preso à cruz, assinalou com elevada grandeza, dizendo: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha que interessante. Olha que plena compreensão teve Jesus ao perceber que aquelas criaturas que enredaram todas as circunstâncias que culminaram com a sua crucificação, Jesus compreendia os valores dela, compreendia as limitações que elas possuíam. E por exercer essa compreensão é que ele diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Algo que depois de 2000 anos nós ainda não podemos pensar nesta frase. Porque tivemos tempo suficiente para saber o que fazemos. Nós não podemos mais usar esta frase em defesa dos nossos equívocos. O terceiro elemento é o processamento da circunstância. A tudo que nos acontece, ou em tudo que nos acontece, nós devemos sempre buscar um significado e um valor. Porque nada é por acaso. Você não perdeu o ônibus por acaso. O pneu do seu carro não furou por acaso. Você não chegou atrasado por acaso. Você não esqueceu alguma coisa em casa e voltou para buscar por acaso. Nada é por acaso. Por quê? Processar a circunstância significa acionar mecanismos de entendimento e valoração dos fatos e das pessoas envolvidos nestas circunstâncias, buscando sempre o lado melhor, tanto dos fatos quanto das pessoas. E mais, estando apto a perdoar quando sentir-se ofendido pela circunstância. Alguma pessoa muito querida sua, de repente lhe fez uma grande grosseria. Inadvertidamente ou não, foi grosseira. Aparentemente, sem uma razão lógica que justifique a grosseria. Num processo de compreensão, de processamento da circunstância, seguramente você vai ter que buscar o lado melhor daquela pessoa, das coisas que ela faz, para poder sublimar aquele momento em que ela foi grosseira. E com certeza você encontrará na pessoa ou nas circunstâncias, nos fatos, esse lado melhor, a partir do qual você então se credencia a perdoar a grosseria que sofreu. E o quarto e último elemento, nesta adequação do nosso existir ao Evangelho de Jesus, é a ação. A ação é a consequência do agir. Agir é atuar, fazer, provocar um efeito. E agora nós precisamos, neste aspecto, lembrar sempre da lei de causa e efeito. Por quê?
Porque boas ações trazem bons efeitos. Por outro lado, más ações trazem maus efeitos. Razão pela qual o agir humano na existência precisa sempre ser orientado pela lei de causa e efeito. Você vai tomar uma determinada atitude, uma determinada conduta. Pense, reflita, veja quais serão as consequências para o outro, para você. Pense, e se fizessem isso comigo, qual seria a minha reação? Para nós nos transformarmos no chamado homem de bem, nós temos que desenvolver virtudes. E em nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, cuja temática central é sede perfeitos, existe uma instrução do espírito François Nicolas Madeleine, em que François se refere à questão da virtude da seguinte maneira. Diz ele: a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, a palavra-chave nesta primeira parte da sentença é todas. Não tem regime de exceção. Não são algumas qualidades. E a segunda palavra-chave é essencial. Essencial é aquilo que é imprescindível. Não pode existir sem. E aí François vai dizer: ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto. São qualidades do homem virtuoso. Claro está que existem outras virtudes, mas estas talvez sejam as mais importantes nesse conceito de François. Mas aí ele diz uma coisa interessante, diz: infelizmente, quase sempre acompanham as virtudes pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Apesar do homem ter estas virtudes, muitas vezes ele tem defeitos que acabam sombreando essas virtudes. E ele diz: não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal. Que qualidade principal é essa? A modéstia. E quando ele está agindo sem modéstia, ele tem o vício que mais se lhe opõe. Que vício é esse? O orgulho. Então vejo que toda criatura que não busca desenvolver virtudes, e eu insisto em virtudes crísticas, seguramente vai sofrer com a falta de modéstia, vai sofrer com a presença do orgulho. Mas se nós buscarmos um exemplo que transforma o homem num rei atemporal, diria eu que um dos primeiros exemplos seria o da bondade humana. Veja que quando o espírito François Madeleine falou sobre as qualidades do homem virtuoso, ele começa exatamente dizendo ser bom. Aí depois ele acrescenta caritativo, laborioso, sóbrio, modesto. Ser bom. Quem é bom pratica a bondade. Conta-nos o benfeitor Emmanuel que, após discorrer sobre a parábola do bom samaritano ao doutor da lei,
Jesus sendo novamente interpelado sobre como ser um homem bom, apresentou uma série de exemplos sobre a bondade humana. E desta série eu separei 2 exemplos para a nossa reflexão. Emmanuel diz assim no primeiro exemplo: imagina-te vitimado por mudez. A pessoa ficou muda, não fala mais. Que te iniba a manifestação do verbo escorreito, que impede que você fale. E pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Olha que interessante. Um super desafio, não? A criatura está muda, mas tem alguém que está com ela, que exerce a bondade humana em elevado estilo e que procura ser a voz daquela criatura muda. E o Emmanuel está dizendo: quão grato ficaria esse mudo de alguém que pudesse falar por ele. E o segundo exemplo que o Emmanuel dá: imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável. E lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Isso é Jesus falando lá para o doutor da lei, para que o doutor da lei entendesse quem é o seu próximo. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável. A pessoa é cega, mas tem alguém que lhe estende a mão e lhe serve de guia. E guia com segurança, sem colocar em risco a vida do cego. E aí Jesus, depois de apresentar 9 exemplos, perguntou ao doutor da lei: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Evidentemente que o homem bom é aquele que está a serviço do seu próximo. O segundo elemento que deve estar presente no homem bom é a caridade humana. Existe uma obra chamada Caridade, a nós trazida pelo espírito Fabiano de Cristo, através da mediunidade de Chico Xavier. E lá na obra Caridade, Fabiano, no capítulo 5, escreve um capítulo intitulado Se Tivermos Caridade. E a exemplo do que Emmanuel, melhor dizendo, fez no exemplo anterior, lista uma série de circunstâncias, as quais todas podem ser equacionadas através da caridade. E mais uma vez eu selecionei 2 exemplos para ilustrar a reflexão sobre esse tema, exemplos que transformam o homem em um rei atemporal. Diz o espírito Fabiano: tropeços aos montes repontarão do cotidiano, mas se tivermos caridade, serão removidos em silêncio para que a harmonia se reajuste. Então, o que chama atenção nessa resposta, além da caridade, claro, é a descrição, quando ele diz removidos em silêncio. Não precisa estardalhaço, propaganda, para dizer que está fazendo bem. Isso é falta de modéstia, inclusive.
E o segundo exemplo do Espírito Fabiano, ele diz: discórdias gritarão, concitando-nos a conflitos desnecessários nas trevas. Entretanto, conjunção adversativa. Se tivermos caridade, os ânimos conturbados se apaziguarão, para que a serenidade nos comande o destino. Olha que interessante. As pessoas vão ter discórdias? Vão. Vão ser diferentes umas das outras? Vão. Vão ter pensamentos diferentes? Vão. Mas isso não é motivo para que haja conflito. Ele respeita a sua ideia, você respeita a dele. Agora, se houver uma luta entre ambos para ver qual ideia deve vingar ou é a melhor, seguramente você pode desandar para um conflito absolutamente desnecessário. Numa circunstância trevosa, sim, porque aí não tem luz. Se houvesse luz, as pessoas não discutiriam. E aí o Espírito Fabiano está dizendo, se tivermos caridade, os ânimos se apaziguam. E agora, é preciso ter caridade. No sentido, a caridade é o amor em movimento. Não é verdade? Não é assim que nós aprendemos no Espiritismo? Sim, a caridade é o amor em movimento. Se eu tenho esse amor em movimento nesta circunstância em que as pessoas estão discordando, em que há uma discordância, aí aquele ânimo conturbado, aquela discussão desnecessária, acerena. O terceiro elemento é o trabalho humano, o labor humano. E aí quem nos ajuda muito na compreensão desse elemento é a nossa veneranda e querida Meimei. Lá na obra Pai Nosso, capítulo 7. E ela é preciosa, porque numa frase assim curta ela diz algo importantíssimo. Meimei fala, é pela bênção do trabalho, então ela já chama o trabalho de bênção, ok? Que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Olha que maravilha. Bênção do trabalho, eu posso fazer alguma coisa, que não é somente aquele trabalho assalariado. Aquele já é remunerado, mas é o trabalho não assalariado. Trabalho em favor do próximo, trabalho em favor de você mesmo. E todas as vezes que nós estamos fazendo alguma coisa, a Meimei diz que a gente esquece os pensamentos que nos perturbam, a gente esquece os assuntos amargos, e que a melhor estratégia, o melhor caminho é servir ao próximo. Que esse serviço ao próximo enriquece a cada um de nós. Mas ela diz ainda, com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Eu queria chamar a atenção que nossa casa não é a casa física exclusivamente, mas é fundamentalmente a casa moral. A casa do nosso espírito. E engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos citou. Engrandecemos a existência. Estejamos onde estivermos. E ela diz ainda, ocupando a mente, o coração e os braços. Nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Causa e efeito. Agora, o verbo-chave é ocupar. Há um ditado popularmente, vazia a oficina do diabo. Ocupe a mente, ocupe seu coração,
Ocupe seus braços, suas pernas, ocupe o seu corpo físico, a sua inteligência, a sua lucidez, a sua capacidade de fazer algo nas tarefas do bem. E ela diz que essas tarefas do bem devem exemplificar a verdadeira fraternidade. Fraternidade, frater, irmão. Considerar o próximo nosso irmão, irmão em Cristo, sim, sem dúvida. E isto tem uma consequência, que é a de adquirir o tesouro da simpatia, sim, porque as pessoas passam a nos ver com olhos mais generosos e vamos recebendo delas mais respeito, como também vamos recebendo cooperação. Ela se dispõe, então, a nos ajudar. E Meimei vai encerrar dizendo: quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade, nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. Eu creio que deve ser muito ruim para as pessoas o sentimento da inutilidade. Deve ser horrível. A pessoa não ser útil deve ser horrível. É um pária. E ela diz que quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu. Por quê? Porque Deus está te dando todas as oportunidades, te deu um corpo físico, sadio, saudável, te deu inteligência, raciocínio, lucidez, para que você possa atender, como diz a Meimei, os justos deveres para com a humanidade. Servir ao próximo. Como também não agradece a dignidade da pátria que lhe serve de mãe. Do seu país, da sua cidade, do seu município, do seu bairro, da sua rua. E no final, ela sintetiza de forma brilhante: o trabalho é uma instituição de Deus. Lembra que Jesus certa vez disse, estando lá com os apóstolos e discípulos: eu trabalho e meu Pai trabalha também. Meu Pai é Deus. O outro elemento nesta conformação, adequação da nossa existência ao Evangelho de Jesus é o exercício da humildade. E a humildade se apresenta aqui como uma virtude-chave. Sem dúvida, a mais importante das virtudes. E o nosso querido Emmanuel, no capítulo 17 da obra Mãos Unidas, assim se refere à humildade. Diz o Emmanuel: efetivamente, muitos são os problemas que nos assediam a existência. E eu lhe pergunto, certo ou errado? Certo. Dificuldades que não se esperam, tribulações que nos espancam mentalmente de imprevisto, sofrimentos que se instalam conosco sem que lhes possamos calcular a duração, desajustes que valem por dolorosos constrangimentos. Já passou por isso? Sim ou não? Muito provavelmente sim. Se aspiras a obter solução adequada às provas que te firam, não te guies pela rota do desespero. Tens contigo uma chave bendita, a chave da humildade, cunhada no metal puro da paciência. Eu achei fantástica esta frase do Emmanuel. A chave da humildade é cunhada no metal puro da paciência. Sim, porque
toda criatura, para ser humilde, precisa ser paciente ante os fatos, ante as circunstâncias, ante as pessoas. Mormente quando as condições são inadequadas, são agressivas. E se porventura a criatura for ferida, magoada, ofendida, não pode escolher a rota do desespero. Muito pelo contrário. Aí, neste momento, ela tem que ser humilde, ter paciência, porque no primeiro momento, humanamente, talvez ela vá reagir dando troco, olho por olho, dente por dente. Mas aí é neste momento que ela tem que ser paciente, assimilar o golpe, como faz o lutador de boxe quando leva um cruzado de direita, assimila o golpe, mas continua a luta, não cai, e continua a luta com inteligência. Essa talvez seja a pedra de toque de todos esses elementos que nós podemos utilizar para conformar a nossa existência ao Evangelho de Jesus. Fazermos, como diz o Thomas de Kempis, a imitação de Cristo. Conclusivamente, meus amigos, digo-lhes que para nós, espíritos imperfeitos, mas que desejam melhorar-se, é preciso aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece cotidianamente, ainda que revestidas na forma de provações, a fim de que nós possamos desenvolver virtudes. Seguramente nós não teremos uma vida só de alegrias e vitórias. Teremos tristezas, teremos derrotas, sem dúvida. E aí vale a pena nós ouvirmos um conselho do apóstolo Pedro, que está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7. Pedro diz assim: por isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar a vossa fé à virtude. A virtude ao conhecimento. O conhecimento ao autodomínio. O autodomínio à perseverança. A perseverança à piedade. A piedade ao amor fraterno. E o amor fraterno à caridade. Eu achei fantástica essa colocação de Pedro. Porque eu imagino uma escada. Uma escada. O primeiro degrau, o mais baixo é o da fé. Então eu pego a fé e junto com as virtudes que eu possa ter, aquelas que nós falamos e que estão no homem bom. Aí eu vou para o segundo degrau. Eu pego essa virtude e associo ao conhecimento. Então eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso refletir, eu preciso consumir as informações da doutrina espírita para construir o meu arsenal de conhecimento. Aí eu vou para um terceiro degrau, que é o do autodomínio. Eu junto o conhecimento, porque eu já conheço a doutrina e conheço a mim mesmo, eu também faço o autoconhecimento, e aí eu desenvolvo o autodomínio. Autodomínio significa dizer que diante das dificuldades eu sei como me comportar. Vou para mais um degrau, que é o da perseverança. Eu junto o autodomínio à perseverança. Situação está difícil, está muito difícil, mas eu persevero. Perseverar é não desistir. Eu não desisto. Subo mais um degrau, que é o da piedade. Eu junto a perseverança à piedade. Eu passo a entender plenamente o significado das circunstâncias. Passo a enxergar o outro, os fatos, como importantes na minha existência. Aí eu subo mais um degrau,
que é o do amor fraterno. Eu junto a piedade ao amor fraterno. Amor entre irmãos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí eu chego no último degrau, que é o da caridade. Quando eu junto o amor fraterno à caridade. Porque quando eu chego a executar, a exercer a caridade, eu já estou no estado espiritual elevado. Eu já compreendi plenamente o sentido da vida, a razão de eu existir. A recomendação de Pedro nos faz refletir que o desenvolvimento de virtudes envolve a melhoria integral do ser humano, independentemente do contexto em que ele esteja, se situe, no lar, no ambiente profissional, no tempo religioso, nos locais de lazer, na vida social, pouco importa. Essa orientação de Pedro, que está lá na sua segunda carta, qualquer que seja o local, a circunstância, eu posso aplicá-la. E evidentemente que o grande beneficiado serei eu. É neste momento que nós nos transformamos num rei atemporal. Sempre deixando um rastro de bons exemplos. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema e agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.